Bom, pessoal, bom dia. E aí, queridos? Bom, essa aula aqui que eu separei para hoje, pessoal, é a aula 3 da apostila 5, é mais uma aula de exercício de campo elétrico, tá? É a última aula de campo elétrico. Na semana que vem a gente muda de assunto. E a semana que vem a gente já vai ter a aula ao vivo, beleza? Aí vocês vão assistir essa aula aqui e depois nós vamos conversar na nossa live, beleza? Bom, mais exercícios sobre campo elétrico, ok? Eu vou começar por esses dois aqui. Depois, se der tempo, eu faço os outros da apostila, senão eu comento com vocês na live, beleza? Esse aqui eu tinha deixado para vocês fazerem, ó. Vamos lá? Eu vou deixar assim, sem ser no modo exibição, viu, pessoal? Porque eu consegui mais espaços para escrever aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Eu vou ficar com a canetinha aqui e, se necessário, eu anoto alguma coisa aqui. Então, vamos lá, ó. Duas cargas. Deixa eu chamar a canetinha aqui. Duas cargas, vermelhinha, né? Isso. Duas cargas pontuais, Q1 3 microcoulombs e Q2 6 microcoulombs, tá? Q1 3 e Q2 6 são colocadas nessas posições aqui que vocês estão vendo. As duas são positivas, tá? Estas duas carguinhas aqui são positivas. Beleza. Então vamos continuar. A 1 metro uma da outra, ó. 1 metro uma da outra, tá vendo? Distância de 1 metro entre elas. Calcule a distância em metros entre Q1 e a posição, ó, essa posição a qual ele se refere eu chamei de P aqui. Calcule a distância em metros entre a carga Q1 e a posição, quer dizer, calcule o X. Essa posição está situada entre as cargas, tá? Onde o campo elétrico é nulo. Tá. Muito bem, aqui embaixo, pessoal, eu já reproduzi um outro desenho, tá? Um outro desenho. E este outro desenho aqui embaixo já diz assim, ó. Pera aí, só pra ver que eu não perdi no horário aqui, viu, gente? Deixa eu ver aqui. 10h45 no máximo. Perdão, viu, gente? Ó, a carga Q1 é positiva, a carga Q2 é positiva. E aqui, ó, aqui é a tal da posição P. Só pra gente não esquecer aqui, ó. Aqui é a tal da posição P que está distante da carga Q1 X. Ele quer saber, pessoal, qual é a distância X deste ponto em relação a Q1, de forma que o campo resultante elétrico aqui seja zero. Quantas cargas vão gerar campo nesse ponto? Temos duas cargas geradoras em relação a esse ponto, né? Aquelas cargas que geram campo à distância, ó, a Q1, pessoal, não é porque é Q minúsculo que vai ser, que não pode ser Q geradora, tá? É Q geradora, ela está gerando um campo aqui nesse ponto, ó, gerando essa carga gera uma perturbação aqui. Como ela é positiva, ó, como ela é positiva, ela vai gerar um campo de, ó, olha para ela, põe no pontinho, afastamento, tá vendo? Então a carga 1 gerou no ponto P campo de afastamento. Desculpa. Da mesma forma, a carga Q2, pessoal, que também é positiva, gera campo de afastamento também. Então, em relação a esse ponto, Q1 gera afastamento para a direita, em relação a este ponto, Q2 gera afastamento para a esquerda. Não esquecer que carga geradora positiva gera campo de afastamento no ponto. Para Q1, o afastamento é para a direita, para Q2, o afastamento é para a esquerda. Como ele quer que o campo resultante seja zero, olha só o que eu escrevi aqui, ó. Para que o campo no ponto P seja zero, qual é a condição, gente? A condição é essa aqui, ó. O campo de afastamento que a 1 gera para a direita tem que anular o campo de afastamento, ou ser anulado, né? Pelo campo de afastamento que a Q2 gera para a esquerda. Uma pergunta só, se alguém pode estar me fazendo agora. Por que vocês fez os dois campos de afastamento? Porque carga geradora positiva, né, gente? Ó, carga geradora, ó, geradora assim ou geradora assim, tanto faz, tá? Como que você diferencia a carga geradora da de prova? Não é pela letra não, viu, gente? A geradora é aquela que gera o campo à distância no ponto. A de prova é aquela que seria colocada aqui no mesmo ponto, tá vendo? Então, no caso, você tem a carga 1 e a carga 2 gerando perturbação num ponto P a uma distância x e y aqui, ó, Q2. Q ou Qzão positiva, né, geradora, viu, gente? Ó, geradora, tá? Geradora, vai dar o quê? O chamado E. E do quê? De afastamento, tá? Não vai esquecer disso. Carga geradora positiva dá E de afastamento. Mas ficou ruim isso, hein?
Vamos corrigir aqui bonitinho. Mania, né, gente? Ficar passando caneta em cima. Muito bem, então vai, ó. Positivo 1 gerou afastamento para a direita, 2 afastamento para a esquerda. Eles têm que ser iguais em módulo. Vamos buscar a formulinha, pessoal? Como que a gente calcula o campo elétrico gerado por uma carga geradora que está a uma distância d? Nesse caso aqui, gente, a geradora, ele chamou de Qzinho. Kqzinho d quadrado, tá? Não fique preso à letra maiúscula para geradora e minúscula para prova. Não é isso. Só esclarecendo, ó. Só para esclarecer. Se você tiver uma carga aqui e ela estiver gerando um campo aqui, ó, no ponto P a uma distância d dela, ó, tá vendo? Aqui é o ponto P, né? Essa carga aqui, ó, é geradora. Você pode chamar de Qzão ou Qzinho. Ela gera campo lá, ó. Agora, se você pusesse uma outra aqui, ó, se você pusesse uma outra nesse ponto onde já existe um campo, aí ela seria de prova. Então a prova vai no próprio ponto, tá vendo, gente? E a geradora é quem gera no ponto a distância, ó, geradora, tá? Só para lembrar, né? Como aqui não tem nada no ponto, não tem carga de prova nesse exercício. Tem só a Q1 que é geradora aqui e a Q2 que é geradora aqui. Bom, então a Q1 dá afastamento, a Q2 dá afastamento, esses dois campos têm que se anular. Como é que é a formulinha? Ó, Kq1 D1 quadrado, D1 é o X. Ó, D1 é o X, distância para 1, né? E D2 é o Y, tá vendo, gente? Beleza. Então vai ficar Kq1 D1 quadrado, Kq2 D2 quadrado. Vem para cá, ó. Cortei os Ks, Q1 é 3 micro, 3 10 a menos 6, Q2 6 micro. Cortou os micros, ó, um é x quadrado, outro é y quadrado, são as distâncias, né? E aí eu consegui uma relação, gente, ó, y quadrado é igual a, ó, 6 dividido por 3 dá 2, né? Aí passo o x quadrado, fica y quadrado é igual a 2x quadrado, então quem é y? Raiz de 2x. Você acabou de descobrir que o y é o que? Raiz de 2x. E você sabe que se você somar x com y, dá esse 1 aqui em cima, gente. Essa outra equaçãozinha importante, né? Y mais x é 1, ó. O y é a raiz de 2x. O x é 1. Então pronto, ó. Ó, essa aqui tem que ser dado, viu, gente? Raiz de 2 aproximadamente 1,4. Senão não dá pra fazer, não. 1,4x mais x dá 2,4x. Passa dividindo aproximadamente 0,4. Ó, fechou. Tá bom? Entendeu, gente? Isso aqui já tinha iniciado com vocês, né? Carga 1, afastamento para a direita. Carga 2, afastamento para a esquerda. Para que o campo seja zero resultante, basta igualar as duas formulinhas, admitindo Q1 e Q2 como geradoras. Então vem para cá e daqui você vai para lá, ó. Tá bom? A soma de x com y tem que dar 1. Beleza, gente? Esse aqui é aquele exercício que eu estava devendo faz um tempinho já para vocês, tá? Isso é da tarefa, viu, pessoal? Caderno de exercícios 3, página 21. Agora eu vou fazer um outro da tarefa que é meio complicadinho, tá? Esse é mais complicadinho, talvez eu demore um pouquinho mais. Mas tá na hora de fazer um exercício desse. Depois na live a gente conversa melhor. Vamos lá. Olha esse aqui, queridos. Calmou, hein? Calmou. Ó. Caderno de exercício também, página 23 ou 17. Ó. Duas cargas elétricas mais Q são fixas nos vértices A e C. Ó, já tá vendo aqui, ó? Então ele vai colocar uma carga mais Q aqui e vai colocar uma outra carga mais Q aqui, tá? Tá, beleza. Tudo bem. Calma, hein? Quadrado, hein, gente? Quadrado significa que essas distâncias aqui são todas iguais, ó. De A até B, de B até C, de C até D e de D até A. Tudo igual, hein? Quadrado. Tá, quadradão aqui. Beleza. Tá. Então ele colocou uma carga nesse ponto aqui e uma carga nesse ponto aqui. Isso. Muito bem. Então já desenhei aqui essas duas cargas, ó. Aí olha o que ele fala, pessoal. Para que o campo elétrico, de novo, ó, seja nulo. Só que é um pouco mais difícil. No vértice D. Olha, o D tá aqui, ó. Gente, o D tá meio escondidinho aqui, assim, ó. Eu vou fazer o D aqui do lado, aqui, ó. O D tá aqui, tá meio escondidinho aqui, ó. Ele quer que o campo elétrico nesse ponto D... Tá vendo que não tem nada no ponto D, gente? Tem nada, hein? Por enquanto só tem carga que ele colocou no vértice A e no vértice C. Ele colocou uma mais Qzinho e uma mais Qzinho aqui. E elas são geradoras por quê? Porque elas vão gerar campo aqui, ó. Só que ele quer que a carga aqui no ponto D seja zero. Oh, meu Deus, perdão. Ele quer que o campo elétrico seja nulo no vértice D. Mas espera um pouco, pessoal.
Com a carga A e a carga C aqui, o que vai acontecer? Ó? A carga A, como é positiva de novo, ó, vai gerar que tipo de campo aqui no ponto D? Ó, afastamento, ó. Tá vendo? Ó? A carga A, a carga colocada aqui em A, olha para D. Ela é positiva, então ela vai gerar um campo de afastamento aqui no D. Afastamento do D em relação ao A, tá? Simultaneamente, pessoal, a carga colocada aqui em C, ó, que também é positiva, gera um afastamento também lá em D, ó, só que é para a direita. Então você tem, a princípio, calma, um campo gerado de afastamento pela carga que está em A aqui em D, ó, para baixo, e um campo de afastamento da carga que está aqui em C para a direita, ó, aqui em D. A carga que está em A gera em D um campo EA para baixo. A carga que está em C gera em D um campo EC para a direita. O nome do campo é o nome da carga que está gerando. Já, gente, tá, gente? Essa carga aqui, ó, esse aqui chama EA porque a carga que está gerando está lá no vértice A, ó, de afastamento aqui. E esse chama-se EC porque a carga que está aqui em C que gera o campo aqui. Pessoal, esses dois campos vão se anular? Claro que não, né? Claro que não. Aliás, se você for ali, ó, olha só, gente, esses dois juntos vão dar um campo E'. Lembra, pessoal, soma vetorial? Ó, peguei o EA, ó, soma vetorial tá aqui, ó. O E' é igual a o EA mais o EC. Eu estou mostrando que esse E' é um campo resultante de campo gerado por A para baixo, campo gerado pela carga em C para a direita. Então, por enquanto, não tem nada zero aqui. Você vai ver o que vai ter que acontecer para ficar zero esse campo, gente, ó. Porque o EA e o EC estão formando isso aqui, ó. EA para baixo, como está aqui. Cabecinha do EA na bundinha do EC, né? Ó, pessoal, peguei o EC, arrastei para cá, encaixei aqui, ó. Cabecinha do EA na bundinha do EC, tá vendo? E dá esse E' aqui. Tá vendo que isso aqui, quanto vale esse E'? Semana passada alguém me perguntou assim, para achar o E' é só somar EA com EC? Não, né, pessoal? Tem que olhar para a figura. Que figura que é essa aqui, ó? Triângulo retângulo. Só que mais do que isso, olha que curiosidade, pessoal. Como a carga que está em C e a carga que está em A são iguais, Qzinho e Qzinho, e a distância de A até D e a distância de C até D também são iguais, Dzinho, o campo, aplica a formulinha. Que formulinha? Campo gerado por uma carga geradora, não importa se é Qzinho ou Qzão, né? Não importa, né, pessoal? Aqui, ó. Campo gerado será K, nesse caso, o módulo de Q sobre D quadrado, né? Quanto vale o campo que A gera aqui nesse ponto D? Monta a formulinha. K, Qzinho, D quadrado, ó. K, Qzinho, D quadrado. É o EA. E o EC? Gente, mesma coisa. K, Qzinho, D quadrado. Eles são iguais, pessoal. O EA e o EC são iguais, são idênticos. Só tem uma diferença. O A é um campo de afastamento para baixo e o C é um campo de afastamento para a direita. Como que você vai achar o E' somando esses dois aqui? Não, né, pessoal? Tem que montar o polígono, cabecinha na bundinha, né? Tem que montar o polígono. Olha lá. Então eu desenhei o EA primeiro, coloquei a cabecinha do EA na bundinha do EC, fechei. Olha que curiosidade, pessoal. Como os dois valem KQ sobre D quadrado, os dois, né? O EA é igual a EC e os dois valem isso. Então eu chamei os dois de E. Então é como se aqui valesse E e aqui valesse E. E sabe quem que acaba sendo E', gente? Ó, é como se ele fosse a diagonal de um quadrado de... Ó, quer ver aqui? Imagina que se tivesse um quadrado assim, ó. Tá vendo? Você tem um quadradinho aqui assim, ó. Só pra gente usar um atalho da geometria, né? Ó, essa diagonal aqui seria o E'. Seria o E', seria esse cara aqui. Esse aqui, ó, seria o E, que é o EA. É o EA, ó. E esse aqui seria o outro E, que é o EC. Tá vendo, ó? O EA, o EC e o E'. Ó, é diagonal de quadrado. Então, o que é o E'? É E raiz de 2. Tá vendo, gente? É um jeitinho fácil de fazer. Como você encontra o E' pela figura aqui, ó? Ali é a diagonal desse suposto quadrado formado pelo EA. Metade de um quadrado, né? Cortado assim, ó, pela diagonal. Como eles são iguais, a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Então, quem vai ser o E'? Lado, que é o próprio E raiz de 2. Acontece que o E, cada um desses E's aqui é o próprio campo, né? KQD quadrado. Então, fica KQD quadrado raiz de 2. Entenderam o que eu fiz aqui? Depois a gente conversa um pouco melhor, ó. Então, o EA, que é o campo gerado para baixo, tá aqui.
cabecinha dele na bundinha do EC. Eu peguei o EA e o EC. Fechei o E'. Esse aqui, gente, ó, é igual a esse aqui. Tá aqui, ó, são iguais. E quanto eles valem cada um? KQD². Eu chamei de E. Então aqui é E, aqui é E. Então aqui o E' é E raiz de 2. Só que o E a gente sabe quanto vale, ó. KQD². Então fica KQD² raiz de 2. Então você acabou de achar quanto vale quem? O E'. Ó, olha só, gente, ó. Isso vale E. Isto aqui vale E. E pelo método do polígono, este aqui deu quanto? E raiz de 2. Tá vendo? Porque é uma diagonal de dois lados iguais, ó. E, detalhe, então sempre que eu vou somar dois vetores assim, perpendiculares, né, como se eles lembrassem os dois lados de um quadrado iguais, vai ser a diagonal, o resultante é. Só que é E raiz de 2, só que o E, pessoal, é cada um desses dois EA e EC, ó, e nós sabemos quanto eles valem, ó, KQ sobre D². Então quem é o E'? E raiz de 2 é KQD², eu substituí aqui esse aqui por isso aqui, ó. Guarda só. Então, por enquanto, quanto está valendo o campo no ponto D, gente? É o E'. Agora, olha o que ele pergunta. Qual carga deve ser colocada aqui no vértice B para anular o campo? Porque se você só deixar a carga QA e a carga QC, o campo vai ser o E', que a gente acabou de calcular. Então, ele quer saber, gente, ó, quanto de carga você tem que colocar aqui, ó. Ele quer aqui, ó. Tá vendo? Ó, pensa um pouco comigo, pessoal. Como é que tem que ser essa carguinha que eu vou chamar de QB aqui, hein? Será que ela pode ser positiva? Olha, pessoal, se ela fosse positiva, ela geraria aqui mais um campo de afastamento que reforçaria o E'. Tá? Então ela tem que estar bem alinhadinha assim, ó, com a diagonal aqui assim, ó. Ela tá alinhadinha, ó. Ela tá alinhadinha. Tá vendo, ó? Só que ela não pode ser positiva, porque se ela fosse positiva aqui, ela geraria um campo de afastamento aqui que se somaria ao E'. A gente já descobriu uma coisa, ela tem que ser negativa. Por quê? Porque aí ela vai gerar um campo de aproximação para ela, do ponto D para ela, e aí dá uma chance de anular o E'. Tá vendo? Guarda o E', hein? KQD² raiz de 2. Nós vamos ter que colocar um QB aqui para anular esse E'. Vamos para a próxima figura. Olha só, gente. Ó, agora sim, ó. Ó, olha para essa figura, não olha para cá ainda não, olha para cá, ó. A gera EA, C gera EC, já achamos aqui o E'. Quem que é isso aqui mesmo? K, Q sobre D raiz de 2, não é isso? Já vimos que o E' deu isso, ó. Volta no anterior, ó. KQ sobre D, opa, faltou o quadrado aqui, desculpa. KQD² raiz de 2. Então, pessoal, a carga em B tem que gerar esse campinho verde aqui, ó, contrário ao E' para anulá-lo, de forma que esse aqui seja anulado por esse aqui. Por isso que eu disse anteriormente que a carguinha do B tem que ser negativa, para gerar um campo aqui nesse ponto D, olha o D perdidinho aqui, tá escondidinho aqui, ó, de aproximação, tá? Olha o ponto D aqui, ó. Então, o EA, que a carga A gerou para baixo, e o EC, que a carga C gerou para a direita, resultaram no E' que a gente já analisou quanto dá. Esse E', para que o campo resultante em D seja zero, tem que ser anulado pelo EB, que vai ser criado lá pelo QB. Mas para dar um campo EB para lá, pessoal, para anular o E', tem que ser uma carga negativa de aproximação, ó. Ó lá. Então aí que eu escrevi, ó. Para que o campo elétrico resultante sobre o ponto D seja nulo, o ED tem que ser zero, claro. Mas para o ED tem que ser zero, o EB tem que equilibrar o E'. Ó. O EB de aproximação, que o QB, lá no vértice B vai gerar aqui no D, ó, aproximação tem que anular o E'. Tá bom? Agora, quem é EB? Vamos admitir que tem uma carga aqui, ó. Quem vai ser o EB? Aplica a formulinha para ele. KQB sobre essa distância. Só que cuidado, pessoal, a distância daqui até aqui, ó, é todo esse Dzão aqui que eu chamei, tá vendo? A distância do QB até aqui, ó, para que ele possa gerar esse campo é Dzão. Vai ficar então KQB sobre Dzão², que é essa distância aqui. Tem que anular quem? O E', que a gente já sabe quanto é. Então, ó, quem é EB? É o campo criado pela carga B lá no vértice D. KQB sobre toda essa distância aqui, ó. Que é a diagonal desse quadradão aqui, né, gente? Que eu chamei de Dzão, ó. Então, vai ficar KQBD², que é o campo gerado pelo QB de aproximação. Tem que anular o E', que a gente já sabia quanto era. Então, KQBD² tem que ser igual ao E' que está aqui calculado, ó. Já corta o K, já fica assim.
Agora cuidado, hein? Quem é o Dzão quadrado? Tá aqui, pessoal. É a diagonal do quadrado. Quanto vale a diagonal de quadrado de lá do D? D raiz de 2, né, gente? Né? Não é assim? Se tiver um quadrado assim, ó. Agora é o quadrado, ó. Aqui vale D. Aqui vale D. Esse aqui não é o Dzão? Esse aqui é o Dzão, ó. Diagonal. Né? Quanto vale o Dzão? Dzinho raiz de 2. Tá bom? E ele vai ser a distância entre a carga que está aqui e o ponto D que está aqui, ó. Porque aqui é o ponto B, onde a gente colocou a carga agora. E aqui é o ponto D. Tá vendo? Então a gente já tem essa distância da carga que está aqui até aqui, ó. Lá, tá vendo? Ó? D quadrado, D raiz de 2 ao quadrado. E o outro campo, que é o Elinho, a gente já conhecia. Cortou os Ks e ficou assim. Eleva o D raiz 2 ao quadrado, que é a distância Dzão, ó. Vai ficar D quadrado vezes 2. Porque o raiz de 2 sai e o D aqui fica ao quadrado. Aí você já corta os Dzinhos, ó, chegamos na carga B, tá vendo, gente? Essa que tem que ser a carga B em módulo, porque no campo a carguinha vai em módulo. Como a gente sabe que o campo tem que dar de aproximação, o EB, a gente sabe que ela é negativa. Então a resposta é a negativa aqui, ó. Por que não tem outra desse valor? Ah, tem sim, ó, teria uma positiva, mas ela é negativa, porque é para dar aproximação. Esse exercício aqui é um exercício que vale a pena ser estudado, viu, queridos? Com muito cuidado, viu? Mas muito cuidado mesmo. Então, perceberam que tem dois estágios, pessoal? O primeiro estágio é você descobrir o que QA e QC já faziam em D, ó. O A já era um afastamento e o C um afastamento. Calculamos, deu E'linha. KQ sobre D quadrado raiz de 2, porque é a diagonal desses dois que são iguais. Aqui. Tá, aí a gente colocou a carguinha B lá. O que ela vai ter que fazer? Gerar um campo verde para anular o azul. Então o verde, que é o EB, ó, que tá aqui, ó, KQB sobre Dzão quadrado, porque a distância agora é Dzão até o ponto D, é igual a KQzinho D quadrado raiz de 2, que é o E'linha, que a gente já sabia quanto valia. Aí vai cortando. O Dzão, você tá vendo aqui que é a diagonal do quadrado, Dzinho raiz de 2, elevado ao quadrado fica 2D quadrado. Ó, passou o 2 multiplicando, achamos em módulo, e aí a gente discute o sinal para que o campo EB seja de aproximação, tá bom? Anotem as suas dúvidas para a gente conversar na live sobre esse exercício, tá bom, queridos? Que é um exercício já de um nível um pouquinho mais forte. Agora vamos para a pulseira de sala de aula, da aula 13 mesmo, ó. Esse aqui tá na apostila 5, página 231, pessoal. Esse aqui até que é mais tranquilinho, viu? Viu? Bem mais tranquilinho. Vamos lá. Ó, seguinte, ele contou uma história aqui enorme. Isso aqui tá na apostila 5, viu, pessoal? Página 231, não tá na tarefa não. Os dois anteriores que eu fiz agora estavam na tarefa. Ele fala que os cientistas responsáveis pelo maior colisor é o LHC, né? Aquele grande colisor de hadrons, de prótons, né? Explica aqui que tem 7 tera eletronvolts de energia, quer dizer, uma energia absurda, muito bem. Que os hadrons, no caso, são prótons, né? Vão girar aqui. Primeiro vão ser acelerados, né? Nesse túnel aqui, ó. Tá vendo? Os prótons são acelerados aqui, pessoal, e ao atingir uma certa velocidade, eles são jogados numa pista circular para começar a colidir um contra o outro. Isso aqui vai ser importante. Essa pista tem 27 mil metros de comprimento, viu, gente? Circular, tá? Depois que eles são acelerados, são jogados nessa pista circular. Olha lá, um túnel oval de 27 mil metros de comprimento. Cada colisão entre as partículas cria uma explosão que permite, muito bem, simular o Big Bang, beleza. Tá? Vamos à questão então? Então, ó, ele fala aqui, quer ver? Hadrons, onde ele falou hadrons? O LHC, a energia máxima, criar as condições similares. O grande colisor de hadrons, tá aqui. Hadrons é o grupo ao qual os hadrons correspondem a um grupo ao qual pertence o próton, viu, gente? E o nêutron também, mas no caso é um colisor de prótons. Ó, considerando o texto, utilizando seus conhecimentos, responda: descreva uma possível maneira de acelerar as partículas eletrizadas. Pessoal, a gente está no contexto de campo elétrico, né? Se você tiver aqui numa região um campo elétrico, por exemplo, para a direita, né? Como é que você faz para gerar uma força com esse campo elétrico? Coloque aqui uma carguinha.
Se você puser uma carguinha positiva, aqui o que vai acontecer? Essa carguinha positiva ficará sujeita a uma força no mesmo sentido do campo, né? Não é assim? Agora, se você puser uma carguinha negativa, essa carguinha ficará sujeita a uma força contrária ao campo. Então, a forma de você fazer aparecer força, quer dizer, lembrar do ano passado, né, pessoal? Quem faz acelerar? Lembra que força resultante igual a m vezes a? Quem que faz acelerar? Uma força, né? Então, se você aproveitar o fato da carguinha da partícula ter carga elétrica e colocar onde tem um campo, aparece aqui, ó, uma força. Lembrar que essa força aqui é uma força elétrica, né? Força elétrica. Né? Como é que se calcula essa força mesmo, gente? A força elétrica que aparece numa carguinha onde você colocou, que aparece numa carguinha sobre a qual como é que se calcula a força elétrica sobre uma carguinha que foi colocada num campo elétrico, Q vezes Z. Então ele pergunta, ó, qual a maneira de acelerar? Ó, é submetendo as partículas eletrizadas a um campo elétrico já estabelecido, que podia ser esse E aqui. Já existiria um E lá dentro do túnel, eu jogo a carguinha lá dentro, aparece uma força. E esta força poderia acelerá-las, certo? Tranquilo, né? Olha o que ele fala agora. Caso cada próton esteja imerso, olha lá, pessoal, num campo elétrico. Tá vendo? Ó, já estabelecido. Determine a quantidade de força que aparece. Ah, aplica a formulinha, né, gente? Ó, tem segredo, ó. Q vezes Z. Admitindo que já existisse esse campo aqui, então, você colocou a carguinha positiva, no caso um próton, aparece uma força no sentido do campo. Se fosse um elétron, apareceria uma força contrária ao campo. Como é um próton, tá? Q vezes Z. Carguinha do próton, né, gente? 1,6 vezes o E, 540, tá aí, ó. Forcinha. Beleza? Forcinha. Maravilha. Agora o detalhe, ó, colocamos o próton nessa região onde já existiu o campo. Esse campo que ainda não era uma força, era uma quase força. Se você multiplicar a carguinha colocada vezes o campo, você acha a força de fato. Certo, pessoal? E essa força vai provocar uma aceleração. Olha o que ele pergunta agora. De acordo com o item anterior, determina a velocidade final atingida por um próton que estivesse em repouso, caso ele percorresse uma trajetória retilínea a uma distância equivalente ao comprimento do túnel. Ah, ele quer que você imagine aqui que o comprimento é 27. Se ele fosse acelerar, viu, pessoal, por 27 mil metros, hein? Tá? Como é que eu acho o V final? Olha, pessoal, vou aplicar o Torricelli. Porque o V0 é 0, né? Inicialmente em repouso, só que eu não tenho aceleração. Então, em primeiro lugar, pessoal, aqui no item C, ó, primeiro passo, calcular a aceleração. Depois você vai calcular a velocidade. Então, como é que calcula a aceleração? FR igual a ma, ano passado, né, gente? Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. É, gente, olha lá. FR quem é? Força elétrica, que você acabou de calcular. Massa vezes aceleração. Força elétrica você calculou. Q vezes Zzinho, o Qzinho vezes Z. A massa ele deu. A massa bem pequenininha do próton que está aqui embaixo, gente, ó. Olha a massa aqui. 1,6 10 a menos 27. Passou dividindo 5,4 vezes 10 a 10 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração absurda, né, gente? Massa do próton muito pequena, né? Então perceberam, pessoal? Colocamos o próton no campo elétrico, que já existia, valia aqui, ó. Olha o E aqui, ó. Olha o E aqui, ó, 540. Então eu fiz Qzinho vezes Z, a carguinha é do próton. Ó, calculamos a força. Essa força só ela age sobre o próton, mais nenhuma outra, portanto essa força vai ser a resultante. Achamos a aceleração. Acabou. Torricelli. V quadrado é igual a V0 quadrado, que é zero. Ó, duas vezes isso aqui é a aceleração, né? Que a gente acabou de achar. Ó. Isso aqui é o ΔS, que é o 27 mil metros, que está aqui. 27 vezes 10 ao cubo metros, né? Ó lá, gente. Tá vendo? Pronto. Aí extraiu a raiz quadrada. 5,4 vezes 10 a 7. Então não é tão difícil assim, né, gente? Ó. Eletricidade aqui mesmo foi só calcular a força elétrica por Q vezes Z. Aí esta força, como ela é única, né, gente? Ela foi fazer o papel de resultante. E aí, como ela é a única, portanto, a resultante, podemos jogar na segunda lei, achar a aceleração e dar aceleração para o Torricelli. Beleza? Falta um só, viu, pessoal? Só falta um. Vamos lá, tá acabando. Olha esse aqui, ó. Que é parecido com o que nós já fizemos.
Gente, vão anotando as dúvidas em cada exercício para depois perguntar para mim na live, tá? Olha, ele fala, ó, o NESP, daqui também é da apostila 5, viu, gente? Ó, o campo elétrico entre duas placas paralelas, carregadas com a mesma quantidade de cargas, com sinais contrários. Então, eu imaginei aqui, viu, gente? Ó, aqui tem uma placa, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Aqui é uma placa, ó. Tá vendo? Positivona aqui, ó. E aqui é outra placa, ó. Negativa aqui, assim, ó. Tá vendo? E entre essas duas placas aqui, ó, essa é um Q positivo, essa é um Q negativo. Vamos lembrar? Carga positiva gera campo do quê? Não olha para o negativo, olha para o positivo, ó, afastamento em relação à placa positiva. Ó. E a negativa, ó, o campo, ó, aproximação em relação a ela. Veja que essa seta do campo, gente, ó, é de afastamento para a carga positiva aqui, a placa, e é de aproximação para a negativa. Então, essas duas placas que criam esse campo aqui que você está vendo. E esse campo aqui foi dado, ó. Tá vendo? Ó, o campo entre elas vale 0,010 Newton por Coulomb. É o campo que as duas geram juntas. Essa gera afastamento, essa aqui gera aproximação. Esses campos se sobrepõem, né, gente? Tá? E aí o que ele faz? Ele coloca aqui uma carguinha cujo valor é 3,2 vezes 10 a menos 19. É uma partícula alfa, viu, pessoal? Ó, ele fala que é uma partícula alfa. A partícula alfa é composta por dois prótons. Por isso que ele fez a carga da partícula alfa, pessoal. A carga da partícula alfa é 2 vezes o E, porque são dois prótons, né? Por isso que deu 3,2 vezes 10 a menos 19, ele já deu prontinho para você. Chamada partícula alfa. A partícula alfa ela é assim, gente, elas são dois prótonzinhos assim, ó. Tá? Partícula alfa. Então ela vale 2 vezes 1,6, 10 a menos 19 dá 3,2. Ele abandonou, ó, e ela tem essa massa aqui, ó. Ele abandonou, olha só. O campo elétrico em duas placas paralelas carregadas com a mesma carga, mas sinais contrários, pode ser considerado constante. Está aqui, ó, perpendicular às placas. Veja bem, ó, perpendicular às placas do campo, né? Tanto a essa como a essa aqui, gente, ó. Tá vendo? Tá. É uma partícula alfa composta de dois prótons e dois nêutrons. Gente, ó, nêutron não tem carga. Então a carga da alfa é a própria carga do próton, tá? Então, em termos de carga, você não conta o nêutron, você conta só o próton. Por isso que é 2e, porque a carga do nêutron é zero, tá? Nessas condições, considerando que a massa da partícula é igual a esta e a carga é esta, que a distância das placas, olha só, pessoal, essa distância aqui é 0,16 metros, né? E que a sua carga e que a distância entre as placas é igual a 16 centímetros e o campo entre elas é esse aqui dado, ó. O campo foi dado, viu, gente? O campo, ó, o E é igual a 0,010 newtons por Coulomb. Tá dado ali, ó. Tá? Primeiro, qual a aceleração que ela vai sofrer? Ô, gente, ó, embora essa carga tenha massa, ela não vai sofrer peso porque ele não falou nada de gravidade, ó. Percebeu que ele não falou? Ele considerou a gravidade aqui nessa região igual a zero. Ou também, viu, pessoal, se tivesse gravidade aqui, a massa seria tão pequenininha que o peso seria tão pequenininho aqui que seria até desprezível. Então ele nem considerou a gravidade, por isso que a força-peso é nula. Ó, o que acontece quando você coloca uma carguinha positiva, no caso a partícula alfa, né, positiva, porque ela tem a carga de dois prótons, aparece nela uma força no mesmo sentido que o campo que já existia, ó, e essa força vai tirar essa carguinha do repouso e vai começar a acelerar lá novamente. Ele pede aceleração. Novamente, pessoal, ó. Primeiro, calcula a força. Então, o item A, primeiro passo. Calcula a força elétrica. Calculou? Q vezes Z, né? Pega a carguinha do próton, multiplica pelo campo, ó lá. Quanto que é esse campo aqui, hein, gente? Opa, 0,010 é 1 vezes 10 a menos 2, né? Newton por Coulomb, tá? Então já tá aqui, ó. Qzinho é a carga da partícula alfa que foi dada, vezes o campo, ó lá, já apareceu a força. Como essa força é única, pessoal, como essa força é a única que apareceu aqui, ela é a própria resultante, então eu vou jogá-la na resultante, ó. A força resultante é a própria força elétrica. Peguei essa força, joguei lá, com a massa que foi dada, achei a aceleração. Tá vendo? Mesmo esqueminha do anterior. Tem regiões onde existe um campo elétrico, só a força elétrica será a própria resultante. Se tivesse a peso aqui, eu somaria a força elétrica com peso, viu, gente, para dar resultante. É que aqui ele desconsiderou a gravidade. Então a força elétrica foi calculada, depois eu fui dar o segundo passinho lá, que é calcular a resultante a partir da força elétrica, né, achar a aceleração. Aí no item B,
Aceleração está pronta então, né? Ele quer a velocidade da partícula atingir a outra placa negativa. Isso aqui vai ser o que, gente? Isso aqui vai ser o nosso ΔS, ó. Tá vendo? Aí, gente, Torricelli. V quadrado, que vai ser o V final, V0 ao quadrado, que mais uma vez, né? Ele disse que essa partícula foi solta daqui, assim, então o V0 é 0, né? E aí ela foi acelerando com isso tudo aqui, ó. Então vai ficar duas vezes aqui, ó. Aceleração vezes o ΔS, tá vendo, gente? Isso aqui vai dar um número grandão, ó. Vai dar... Quanto vai dar isso aqui, gente, ó? 10, 10 a sexta, 16, 10 a quarta. 16, 10 a quarta, viu, gente? Né? Ó, porque 2 vezes 5 dá 10. 10 aqui, vezes 0, 16, dá 1,6. Mais um 10 aqui, 16,4. A raiz quadrada dá 4 vezes 10 ao quadrado, né? 400 metros por segundo, então, beleza? Tranquilinho, né, gente? Então tá aí, pessoal. Esses são exercícios que eu gostaria de ter feito hoje com vocês, né? Se nós estivéssemos ao vivo, na sala de aula. Dê uma estudadinha neles com atenção e nós conversamos. Eu vou abrir esse slide na hora da aula, da live, nós vamos conversar sobre ele, tá bom? Então, queridos, até daqui a pouco. Saudades de vocês, né? Sempre. E vamos lá. Anotem as suas dúvidas para que vocês possam perguntar então para mim na live de hoje, tá bom? E semana que vem a gente começa um esquema diferente, né? Melhor, com aula ao vivo, a gente consegue discutir mais, a dúvida já aparece, vocês me perguntam e a gente troca de assunto, beleza? Grande abraço então a vocês, queridos.